Olá, boa noite. Vamos reiniciar. Já tínhamos estado a falar sobre Mummy Makeover, o que é, para que é que serve, como é que se faz, quem é que tem indicação, como é que é a recuperação, mas o som não estava bom e se há alguma coisa que é importante é ouvir bem para estar bem informada neste caso. Por acaso hoje é um procedimento dedicado exclusivamente às senhoras, porque de facto são os únicos que são mães. E portanto, vamos voltar a falar sobre o Mummy Makeover. Antes de começar, como sempre, nunca é demais relembrar que estamos a viver uma época muito especial, muito diferente, de algo que nunca imaginámos, e que é esta pandemia do Covid-19. É importante relembrar sempre quais é que são os sintomas: febre, tosse, dificuldade respiratória, e que na presença dos sintomas não é necessário ir correr para o centro de saúde nem para o hospital. Okay? É necessário ficar em casa, isolar-se, lavar bem as mãos, frequentemente com água e sabão, okay? E não tocar na cara, nomeadamente nos olhos, na boca ou no nariz. E, em caso de sintomas, ligar a linha do SNS 24, que é o 808 24 24 24. Okay? E, relembrado que estão estas recomendações, vamos então falar sobre o Mummy Makeover. O que é o Mummy Makeover? Ora bem, é um procedimento, neste caso até é a associação de dois procedimentos que são feitos num só. Ou seja, são procedimentos, habitualmente associa-se um procedimento mamário a um procedimento abdominal, feitos numa única cirurgia. E como o nome indica, é a transformação da mamã, do corpo da mamã, para voltar a ter um corpo igual ou parecido àquele que tinha antes da gravidez. E, portanto, quem é que tem indicação? Todas aquelas senhoras que, após a gravidez, ou múltiplas gravidezes, o seu corpo sofreu alterações e que não voltou àquilo que era antes. Okay? Algumas senhoras têm a felicidade de, após a gravidez ou as várias gravidezes, voltarem a ter um corpo muito próximo daquilo que tinham e são felizes dessa maneira, mas muitas vezes isso não acontece, e mesmo naquelas situações em que a senhora é muito disciplinada e tem hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada e pratica regularmente exercício físico, algumas vezes até um exercício físico muito intenso e muito rotineiro para voltar a ter o corpo que tinha antes, não conseguem. Não é? E, portanto, para essas senhoras que não conseguem voltar e cujo corpo sofreu uma alteração, ficou de certa forma desproporcional, não é? E pouco harmonioso, então para essas pessoas está indicado o Mummy Makeover. Okay? Como já dissemos, é a associação de dois procedimentos. Um procedimento mamário, e já vamos ver que vários procedimentos mamários é que podem ser, e um procedimento abdominal. E existem vários procedimentos mamários e vários procedimentos abdominais. E pode-se fazer aqui várias combinações, dependendo, obviamente, das alterações que a gravidez provocou. E, portanto, é preciso fazer um diagnóstico, fazer uma consulta, né? E nessa consulta vai-se analisar, vão-se discutir todas as alterações que a gravidez provocou, quais é que são as alterações que desgostam a senhora, que não agradam, não é? E depois, feito o diagnóstico, há uma série de procedimentos que são os procedimentos indicados para corrigir essas deformidades. Okay? Portanto, é fazer uma consulta, um diagnóstico e depois, a partir de feito o diagnóstico, é feito é escolhido um procedimento. Ok? Pronto. Então, como é que é realizado um Mummy Makeover? Portanto, o Mummy Makeover é uma cirurgia realizada sempre sob anestesia geral, ok? E habitualmente tem um período de internamento variável, mas cuja média está nas 48 horas, 24, 48 horas. E depende, claro, do tipo de procedimentos que são associados. Não é? Alguns procedimentos requerem um tempo de internamento e de recuperação mais longo, e outros procedimentos têm um tempo de recuperação mais rápido. Mas a média andará
entre as 24 e as 48 horas. Okay? E, portanto, a realidade sempre com anestesia geral. E esse tempo de internamento, após o qual a senhora vai regressar a casa e faz o resto da sua recuperação no domicílio. Ok? Então, que tipo de procedimentos é que podem ser associados, é que podem ser realizados neste Mummy Makeover? Ora bem, os procedimentos são escolhidos de acordo com as alterações. E existe um espectro muito grande de alterações que podem ocorrer após a gravidez. Por exemplo, ao nível da mama, a mama pode, partindo do princípio que o corpo não voltou ao normal, não é? E aí a mulher, por essa razão, a mulher procura um cirurgião plástico, a mama pode ficar mais pequena do que qualquer, portanto, após a gravidez e a amamentação, a mama involuiu, ficou mais pequena, e nesse caso, o procedimento que está indicado é fazer a mamoplastia de aumento, o aumento mamário, ok? E isso consegue-se com a colocação do implante mamário, ou eventualmente até com a transferência de gordura, ok? Se a mama, por outro lado, ficou mais pequena e vazia, algumas senhoras após a gravidez perdem peso, ficam magras e ficam com um excesso de pele, e isso faz com que a mama fique vazia e caída. Então, nesse caso, o procedimento que está indicado é fazer levantar a mama, fazer um lifting, aquilo que se chama de mastopexia, okay? E se a mama estiver vazia, então tem que se aumentar o volume com a colocação de um implante. Isto chama-se uma mastopexia de aumento. Okay? Se a mama estiver só caída, então nesse caso faz só a mastopexia, okay? Porque o volume é suficiente. Depois o outro procedimento, um terceiro procedimento que pode ser realizado, tem a ver que é a redução mamária, ou seja, fica no outro espectro destas alterações que falei. De um lado, as mulheres que perderam peso ficaram mais magras ou com excesso de pele. No outro lado do espectro, aquelas senhoras que aumentaram muito o peso e não conseguiram voltar ao peso que tinham anteriormente. E muitas vezes, neste caso, o que acontece à mama é que fica grande, fica desproporcional ao resto do corpo, muitas vezes até com outro tipo de alterações, como por exemplo a dificuldade em encontrar um vestuário adequado, um sutiã que sirva, um sutiã que seja agradável, que a mulher goste, e eventualmente até pode, pelo peso da mama, provocar algumas dores no nível do pescoço ou das costas, ou também provocar dores nos ombros pelo peso da alça, não é? Porque a mama é muito pesada e a alça do sutiã fica a fazer um sulco no ombro, ou então, nos casos ainda mais graves, pode até fazer pequenas feridas no sulco da mama. E, portanto, nestes casos da mama grande, o procedimento que está indicado é a redução mamária, a mamoplastia de redução. E estes são os três procedimentos que se podem escolher, digamos assim, conforme as alterações que a mama apresenta. Okay? Resumindo, mastopexia de aumento para mamas pequenas, mastopexia quando a mama está caída, e aqui pode-se ou não aumentar um bocadinho o volume com um implante, e a redução mamária ou a mamoplastia de redução para mamas muito grandes. E qualquer um destes três procedimentos se pode associar a um procedimento abdominal que pode ser ou uma lipoaspiração, ou uma mini abdominoplastia, ou uma abdominoplastia clássica. E mais uma vez, tal como na mama, este procedimento é escolhido de acordo com as alterações que a senhora apresentar na região abdominal. Por exemplo, aquelas senhoras que após a gravidez ficaram só com um bocadinho de gordura a mais e que, por muito disciplinadas que sejam a ir ao ginásio, vão todos os dias, treinam imenso e têm imensos cuidados com a alimentação, não conseguem perder aquela gordurinha que está ali, que não sai. Okay? Nestes casos, o procedimento que está indicado é a lipoaspiração. Okay? Depois, existe aquela situação em que a mulher, após a gravidez, perdeu algum peso e ficou com algum excesso de pele. A pele ficou ligeiramente flácida na zona inferior do abdômen, por exemplo, ali na zona onde fica a cicatriz da cesariana. Okay? Então, nestes casos, sempre que existe pele flácida, pele a mais ou até com estrias, a única maneira de conseguir reparar o abdômen nesta situação é remover essa pele em excesso. Okay? E se for só um pequeno excesso de pele, só na zona inferior do abdômen, então pode-se fazer aquilo que se chama uma mini abdominoplastia. Okay?
Depois existe um outro procedimento que é reservado para aquelas situações em que a senhora, após a gravidez, aumentou muito de peso, não conseguiu perder o peso e, para além de ter excesso de pele, também tem excesso de gordura. E então, nestes casos, o procedimento que está indicado é a abdominoplastia clássica, com ou sem lipoaspiração. E, portanto, consoante estas alterações que forem apresentadas, assim se escolherá o procedimento que está mais indicado. Em alguns casos, lipoaspiração, quando só existe alguma gordura em excesso, seja pouca ou seja muita, mas sem flacidez e sem excesso de pele. Depois, quando para além do excesso de gordura existe excesso de pele também. Então tem que se fazer ou uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia clássica. Na mini abdominoplastia, a cicatriz é muito semelhante à cicatriz da cesariana, apenas um bocadinho mais comprida, mas habitualmente com aquela localização, naquela posição que permite ser escondida com a roupa interior ou com um biquíni. Na abdominoplastia clássica, nessa cirurgia, as cicatrizes são duas. Uma é uma cicatriz horizontal, que, se for bem planeada e bem executada, deve ficar escondida também na zona da roupa interior ou do biquíni, mas é uma cicatriz mais comprida. E ela é tanto mais comprida quanto mais pele em excesso houver. E depois uma outra cicatriz, que é a cicatriz do umbigo, que, se também for bem planeada e executada, fica escondida dentro do umbigo. Portanto, também não se vê. Okay? E, portanto, estas são as... E depois, as cicatrizes da lipoaspiração, que são cicatrizes muito pequenas, habitualmente têm cerca de 4, 5 milímetros, e que ficam escondidas em zonas que também dificilmente se identificam. Okay? E têm que normalmente ser mais do que uma, normalmente são 2 ou 3 pequenas cicatrizes para permitir remover toda a gordura que é necessária. Em toda a região do abdômen, não só na parte da frente, mas também na parte dos lados, naquilo que se chamam os flancos. Okay? Estas são as cicatrizes dos procedimentos abdominais. Depois existe ainda um quarto procedimento que pode ser associado à mini abdominoplastia ou à abdominoplastia e que é a reparação da parede muscular, dos músculos do abdômen. E este procedimento chama-se aplicatura dos músculos retos. Os músculos retos são 2 músculos verticais que normalmente estão juntos na linha média do umbigo, portanto, na linha média do abdômen, portanto, junto ao umbigo, e que, à medida que a gravidez vai evoluindo, toda a parede abdominal vai distendendo, vai aumentando e os músculos também. Os músculos também vão esticando e vão se afastando ligeiramente desta linha média. O que acontece durante o parto é que há uma alteração muito súbita da posição e do afastamento dos músculos e, portanto, eles foram se afastando progressivamente, mas depois, com o parto, eles, num muito curto espaço de tempo, eles são obrigados a voltar à sua posição inicial e muitas vezes isso não acontece. Né? Os músculos e a pele não têm essa capacidade de voltar imediatamente à posição inicial. Requerem algum tempo para se habituarem. E, em alguns casos, não conseguem mesmo voltar nem à posição, nem ao formato inicial e ficam afastados da linha média. E é nestes casos que está indicado fazer a aplicatura dos músculos, ou seja, a sutura dos músculos abdominais. Pode ser feita ou numa mini abdominoplastia ou numa abdominoplastia clássica. E, portanto, consoante o procedimento, a recuperação será diferente. Okay? Portanto, vimos que há aqui 3 procedimentos mamários que podem ser associados a 3 procedimentos abdominais e o tipo de combinação é muito grande, é muito variável. Okay? Dependendo das alterações que a senhora apresente, é feito um diagnóstico e depois determina-se então qual é o procedimento que está mais indicado. E, portanto, dependendo do procedimento, assim a recuperação também vai ser diferente. Normalmente, existe uma série de recomendações que são comuns a todos os cirurgiões plásticos, mas depois existem algumas recomendações que são muito específicas. E por isso é que é importante, durante a consulta pré-operatória, antes da cirurgia, perguntar e discutir com o médico quais é que, no entender dele, são as recomendações mais importantes. No nosso caso, nós
desenhamos um esquema que permite, um guia, que permite que a senhora recupere, que siga uma série de instruções para recuperar de uma forma mais que não provoque desconforto ou dores. E, portanto, desenhamos um guia que tem uma série de recomendações que ajudam a que a senhora saiba o que é que pode e o que é que não pode fazer à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, no caso de uma abdominoplastia, que se tudo correr bem, passado 48 horas, a doente já pode regressar a casa. Então, o que é que está mais ou menos recomendado? Por exemplo, caminhar todos os dias, 2, 3, 4 vezes, durante um período muito curto e lentamente, como é óbvio. Não vamos pedir à senhora que 2 dias depois de uma cirurgia já caminhe com rapidez. Não pode, nem deve. E também, obviamente, deve sempre fazer qualquer coisa com baixa intensidade. Não deve andar muito esticada, deve andar ligeiramente mais curvada. Como é óbvio, não se pode pendurar em lado nenhum. Não é? Também, obviamente, não pode fazer nenhum tipo de exercícios de alta intensidade e, como é óbvio, não pode fazer abdominais ou pranchas ou exercícios de core. Depois, à medida que o tempo vai andando, há uma série de coisas que a senhora já vai podendo fazer. Por exemplo, passado 2 ou 3 semanas, a mulher já vai poder caminhar ligeiramente mais direita, colocar as costas um bocadinho mais direitas, já vai podendo fazer mais movimentos com os braços e até algum treino isolado com os braços, mas continua a não poder fazer abdominais ou exercícios de alta intensidade. E, portanto, à medida que o tempo for passando, este guia indica quais é que são os exercícios ou as tarefas que pode e as outras que não deve fazer. E, claro, a primeira regra é nunca fazer nada que provoque desconforto. Portanto, este guia não é um guia que seja absoluto e não serve para todas as mulheres e, obviamente, nem todas as mulheres atravessam ou cumprem este guia exatamente como aqui está descrito, não é? Tal como nós indicamos. Porque há pessoas que demoram um bocadinho mais tempo a recuperar do que outras e isso não significa que a cirurgia tenha corrido melhor ou pior. O que significa é que as mulheres não são todas iguais e não reagem todas da mesma forma a determinada cirurgia. Okay? Algumas senhoras, no dia seguinte à cirurgia, sentem-se muito bem, conseguem levantar-se da cama e já estão autónomas para ir à casa de banho, enquanto que outras sentem-se mais tontas, mais nauseadas e não estão tão aptas para se levantar da cama. Okay? Isto não significa que a cirurgia tenha corrido bem numa e mal noutra mulher. O que significa é que nós não somos todos iguais e não reagimos da mesma maneira. E depois, a recuperação continua com a retoma não só da rotina do dia-a-dia, mas também com o regresso ao trabalho. E aqui também a regra é igual. Não é, ou seja, o regresso ao trabalho não é igual para todas as pessoas, okay? E não é igual para aquelas pessoas que fazem todas a mesma cirurgia. Portanto, vai depender, em primeiro lugar, de como é que a senhora responde ou recupera da sua cirurgia. Vai depender também do tipo de cirurgia que é feita, porque uma lipoaspiração permite uma recuperação mais rápida e uma abdominoplastia ou uma redução mamária requer um tempo de recuperação mais rápido. E depois depende também do tipo de profissão que essa senhora tiver. Não é? Se for uma profissão puramente administrativa, se ela conseguir estar em casa sentada a trabalhar ao computador, obviamente é de esperar que após, por exemplo, uma mamoplastia de aumento com lipoaspiração, passados 3, 4 dias, já consiga estar em casa sentada a trabalhar. E é de esperar também que, passado, por exemplo, 10 dias, já consiga conduzir e ir trabalhar. Okay? Com algumas limitações, claro, alguns cuidados, mas é possível. Para outros casos, como por exemplo, aqueles em que se associam a redução mamária com a abdominoplastia, com a aplicatura dos músculos retos, daqui temos, como é óbvio, nós estamos a imaginar um tempo de recuperação mais longo. Não é? E, portanto, se tudo correr bem, passado 2 dias, a senhora tem alta para casa e, se tudo correr bem, passado 15 dias já removeu todas as suturas. A única sutura que tem pontos para remover é na abdominoplastia e nos pontos que estão dentro do umbigo, são os únicos, pelas técnicas que nós fazemos hoje em dia, são os únicos, é a única cirurgia que tem suturas para remover. E, portanto, passados 15 dias, a senhora remove as suturas
e já consegue andar mais direita e já está muito mais autónoma para a rotina do dia a dia em casa e, em alguns casos, até já poderá voltar a trabalhar. Passar 3 semanas já certamente consegue conduzir e, portanto, consegue deslocar-se até ao trabalho. Agora, se for esta mesma cirurgia, redução mamária, mais abdominoplastia, e numa mulher que tenha uma profissão muito exigente, por exemplo, imaginemos uma senhora, se for uma senhora que trabalha num lar, ou, por exemplo, uma enfermeira que tem que andar em pé durante 8 horas seguidas, a prestar cuidados a terceiros, ter que pegar neles e mobilizá-los, ou prestar-lhes cuidados de saúde ou de higiene, por exemplo, e que é uma profissão muito exigente do ponto de vista físico. Obviamente esta senhora não está apta para ir trabalhar passado 15 dias, nem 3 semanas. Provavelmente vai precisar de 4, 5 semanas até estar completamente recuperada para poder trabalhar. E quando é que nós sabemos que a pessoa está completamente recuperada? Pois temos que analisar caso a caso, não é? Temos que ver como é que a mulher está a recuperar da cirurgia, como é que estão as suturas, as cicatrizes, se estão a evoluir bem. E depois temos que perguntar à senhora se ela já se sente bem, se ela própria se sente apta ou não para voltar ao trabalho. Okay? Portanto, a recuperação é muito variável, depende, em primeiro lugar, de como é que a senhora responde à cirurgia, depois depende do tipo de cirurgia que é feita e também depende do trabalho, da profissão que essa senhora tiver. Okay? Uma pergunta muito frequente é quais é que são os efeitos adversos do mummy makeover ou de qualquer cirurgia. Ora bem, neste caso em particular do mummy makeover, ou melhor, no caso do mummy makeover, acontecem uma série de alterações que são comuns a quase todas as cirurgias, como por exemplo, ficar inchado, aquilo que se designa de edema, ficar com nódulas negras ou equimoses, ok? E isto são alterações que são transitórias, como é óbvio, mas que são muito frequentes e que acontecem em quase todas as cirurgias. E depois existem algumas alterações que são muito específicas de determinados procedimentos. Por exemplo, numa cirurgia mamária é muito frequente e é muito comum haver alterações da sensibilidade do mamilo. E estas alterações da sensibilidade, tanto pode ser para o aumento da sensibilidade, ele fica hipersensível, ou a diminuição da sensibilidade, ele fica anestesiado, fica encurtiçado. Okay? Felizmente, estas alterações são, na maior parte das vezes, transitórias. Portanto, são alterações que duram um período variável, que pode ir, por exemplo, desde uma semana ou 2 semanas, no caso da mamoplastia de aumento, até um período um bocadinho mais longo, como nas reduções mamárias, em que a mama é muito grande, são feitas reduções mamárias muito grandes. Nessas situações, é natural que a alteração do mamilo, a alteração da sensibilidade do mamilo, se prolongue durante mais tempo. Às vezes até 2, 3 meses. E também é natural, ou é comum acontecer, que a alteração é assimétrica, ou seja, é diferente à direita e à esquerda. Pode acontecer que no mamilo ou numa areola já tenha recuperado completamente a sensibilidade, enquanto que no outro essa recuperação está um bocadinho mais atrasada, mas vai acontecer. Depois, a nível abdominal, para além do edema, portanto do inchaço e das nódulas negras, algumas alterações são muito comuns e características destes procedimentos, como por exemplo, alterações da sensibilidade, okay? E até pequenas alterações do contorno, ficar com a pele um bocadinho ondulada, e muitas vezes é comum, e com o tempo a pele começa-se a adaptar e acaba por ficar com um contorno mais liso e mais harmonioso. Portanto, para além destas alterações do contorno, essas alterações de sensibilidade também são muito frequentes. E pode acontecer que a pele fique encurtiçada, com uma sensação estranha. Okay? E estas alterações são mais frequentes até na zona à volta do umbigo. Por exemplo, são muito frequentes, é muito frequente acontecer após uma abdominoplastia, ficar com a zona do umbigo sem sensibilidade durante 2, 3, 4 semanas, até às vezes até um bocadinho mais. E por isso é que normalmente as suturas são removidas passado 15 dias. Porquê? Porque é nessa altura que a pele já está completamente cicatrizada, a cicatriz já é suficientemente forte para se remover as suturas e a pele ainda está ligeiramente dessensibilizada, ainda tem alguma diminuição da sensibilidade e, portanto, aproveita-se essa altura para remover as suturas porque não vai provocar dores.
que é até um dos receios muito frequentes das senhoras, quando vêm à consulta, terem medo de tirar os pontos, porque terem medo de terem dores. Okay? Normalmente as consultas após o Mummy Makeover são feitas uma semana após o procedimento, portanto, após a cirurgia, a senhora tem alta para casa, passado 24 ou 48 horas, dependendo do procedimento, e leva uns pensos que são impermeáveis a tapar todas as cicatrizes. E estes pensos permitem que a pessoa tome banho em casa, possa tomar um duche e o penso fica protegido, portanto a sutura fica protegida pelo penso. E habitualmente, se o penso permanecer limpo, não é preciso mudá-lo até voltar a essa primeira consulta, portanto, passado uma semana. Okay? Passado uma semana, aquilo que se faz é, em alguns casos, remover os pensos e a partir daí a senhora começa a colocar um creme cicatrizante na cicatriz e, em alguns casos, por exemplo, no caso da abdominoplastia, substituem-se os pensos, depois voltam-se a colocar os pensos durante mais uma semana e depois, passado outra semana, portanto, à segunda semana após a cirurgia, quando o doente regressa ao consultório, removem-se definitivamente os pensos, retiram-se as suturas do umbigo e começa-se a aplicar o creme cicatrizante. Portanto, esta é a rotina das consultas e dos pensos. E depois, a partir daqui, apesar do acompanhamento ser permanente, normalmente alguns médicos põem-se ao dispor para estar sempre permanentemente disponíveis para esclarecer dúvidas, todo tipo de questões. Depois, a partir da segunda semana, é costume planear uma consulta passada um mês, e depois passado 3, 6 meses e 12 meses, ou seja, um ano. E estas consultas, com esta periodicidade, com estes intervalos, têm a sua razão de ser e tem a ver com o facto de ser importante avaliar como é que está a ser a cicatrização. E, portanto, é muito importante também ir acompanhando a cicatrização para saber se é necessário algum cuidado adicional ou se o creme cicatrizante que colocou de início é suficiente e não é necessário nenhum creme adicional. Okay? Portanto, esta é a sequência normal dos pensos e das consultas após um Mummy Makeover, independentemente do tipo de procedimentos que se associem. No intervalo destas consultas de rotina, pode sempre haver necessidade de uma outra consulta. Isso é agendado na hora. Okay? Depois, uma outra questão que é muito importante esclarecer e tem a ver com os cuidados que são necessários após o Mummy Makeover. Portanto, a cirurgia, costuma-se dizer que a cirurgia não acaba na mesa de operações. Porque é óbvio que uma grande parte do resultado vê-se imediatamente. Seja na mamoplastia de aumento, quando se coloca um implante mamário, ou na redução mamária, seja na lipoaspiração, ou seja de uma pequena quantidade de gordura, ou até após uma abdominoplastia clássica, há uma transformação imediata no corpo da senhora, não é? Que é imediatamente visível. Mas aquilo que se costuma dizer, o efeito final, não é? O resultado final da cirurgia, ainda está longe de ser obtido. E porquê? Porque a pele e o próprio corpo vão sofrer modificações progressivas ao longo dos meses seguintes à cirurgia. Algumas alterações são imediatas, mas o resultado final não é aquele que se obtém no final da cirurgia. E porquê? Porque após a cirurgia a pele está inchada. Obviamente houve um procedimento cirúrgico, não é? Houve uma manipulação dos tecidos, da pele e da gordura, e portanto o corpo está inchado, está apisado. E portanto todo esse inchaço, todas essas nódulas negras têm que desaparecer completamente. Não é? A pele tem que se adaptar ao seu novo formato. Portanto, há muitas alterações que são progressivas e vão ocorrendo gradualmente nas semanas e meses após a cirurgia. Okay? E por isso é muito importante uma série de cuidados que a senhora deve seguir após a cirurgia. E quais é que são estes cuidados? Quais é que são os cuidados que para nós são fundamentais? Sempre que há uma cirurgia de contorno corporal, lipoaspiração ou abdominoplastia, é fundamental usar o vestuário compressivo, ou seja, uma espécie de uma cinta ou de um calção que comprima, que aperta a zona que foi operada ou que foi feita a lipoaspiração ou a abdominoplastia. Para quê? Em primeiro lugar, para ajudar a desinchar de uma forma mais rápida, okay? Para não inchar tanto e para conforto da mulher, okay? Para ajudar a pele a voltar a colar
digamos assim, no novo sítio, na nova posição. Okay? E recomendamos a utilização deste colete ou desta cinta, deste calção, durante um período de 2 meses. Durante o primeiro mês, recomendamos que se utilize 24 horas por dia, portanto, utiliza-se sempre, de noite e de dia, removendo apenas para fazer a higiene pessoal, para tomar banho. E depois, a partir do segundo mês, recomendamos uma utilização intermitente. Portanto, pode usar só durante o dia, ou só durante a noite, ou só algumas horas durante o dia. Isto se o edema já estiver a desaparecer de uma forma muito rápida. Porque há algumas situações em que é necessário usar este vestuário compressivo durante mais tempo. E isso não significa que a cirurgia tenha corrido bem ou mal. Significa que as pessoas não são todas iguais. E, portanto, a primeira recomendação fundamental é a utilização de um vestuário compressivo. Isso, por exemplo, se foi feita uma cirurgia mamária, seja ela qual for, redução ou aumento, é importante utilizar um sutiã pós-cirúrgico. Normalmente são sutiãs bem almofadados para proteger a mama e que permitem ser regulados não só na largura, à volta do tronco, mas também na altura dos ombros, portanto, para ficarem bem adaptados. E este sutiã deve ser utilizado durante pelo menos um mês. Para além do vestuário compressivo e de suporte, a segunda recomendação fundamental é a realização da drenagem linfática manual, que é o quê? É uma massagem muito específica, tem dois grandes propósitos, duas grandes funções. A primeira é ajudar a drenar o edema, como o próprio nome indica, drenagem linfática. E é fundamental porque para melhorar o resultado da cirurgia, mas também para o conforto da senhora. Porque é normal sentir, por exemplo, após a mamoplastia de aumento, alguma tensão na mama. A pele foi esticada de uma forma rápida e sente-se tensão. E esta massagem, que é feita, na nossa equipa é feita por uma enfermeira muito especializada e muito dedicada a esta área, é feita de uma forma muito suave logo após a cirurgia para ajudar a drenar e a diminuir a tensão. E a outra razão de ser da drenagem linfática é para melhorar a qualidade das cicatrizes, porque as cicatrizes são tecidos que têm pouca elasticidade, são tecidos fibrosos e, portanto, se forem tratados não só com um creme cicatrizante especial, mas também com uma técnica de manipulação específica, faz com que estas fibroses se reduzam ao máximo possível. E para além de a cicatriz ter um aspecto melhor, também a própria função vai estar melhor, a pele vai estar mais maleável e a mulher não vai sentir tanta pressão e tanta tensão. Portanto, estas são as duas principais recomendações e são as duas recomendações que são fundamentais seguir após qualquer tipo de cirurgia de contorno corporal. Porque, volto a repetir, o resultado não termina no momento em que termina a cirurgia. Muitas vezes o resultado final só se consegue visualizar completamente 6 meses após a cirurgia. É muito frequente observar-se, por exemplo, a diminuição do inchaço nos primeiros 15 dias, de uma forma muito evidente, mas depois esse inchaço, esse edema, continua a diminuir de uma forma muito gradual, mas progressiva e ao longo de todo este tempo, ao longo de um tempo muito longo, pode ir até 6 meses. Okay? E estes são os cuidados mais importantes após a recomendação. Para além destes dois cuidados, obviamente seguir aquelas recomendações específicas que o seu cirurgião lhe indicar, que já falámos há pouco, e que são dependentes do tipo de cirurgia. E para cada uma delas nós desenhamos um guia que ajuda a que a senhora esteja sempre, de certa forma, acompanhada e saiba o que é que pode e não pode ou não deve fazer, mediante o tempo que já passou da sua cirurgia. Depois, uma outra questão que é muito importante falar ou lembrar tem a ver com aquilo que é o resultado esperado, não é? Aquilo que é a expectativa da senhora que procura uma cirurgia deste género. E qual é que é o resultado esperado após um mummy makeover? É, digamos, uma alteração do contorno, uma melhoria do contorno do corpo, seja na zona do tórax, na zona da mama, mas também na zona do abdômen. Portanto, toda aquela zona vai sofrer uma alteração do contorno no sentido de o tornar mais harmonioso. E
removendo toda a pele que está em excesso, toda a gordura que está em excesso. Okay? E com isso, o que é que se consegue? Consegue-se uma melhoria da autoestima da senhora e, eventualmente, uma melhoria da qualidade de vida. Mas é só isto que se consegue. Ou seja, não se deve imaginar ou não se deve esperar que outras áreas ou outras questões da vida se vão modificar por se realizar uma cirurgia destas. Ou seja, após uma cirurgia de mummy makeover ou qualquer cirurgia plástica estética, aquilo que vai modificar é o corpo. Okay? E a forma como a pessoa se sente, a sua autoestima. A pessoa vai se sentir melhor consigo própria. Não vai modificar as outras áreas por si só, não vai modificar as outras áreas da vida, seja a vida pessoal, seja a vida profissional, seja a sua vida social. Ou seja, a senhora deve ter uma motivação intrínseca para fazer a cirurgia. Ou seja, deve fazê-la para si, para se sentir bem e não para agradar a terceiros, seja para agradar a um companheiro ou para eventualmente imaginar que vai conseguir uma promoção a nível do trabalho. Portanto, é fundamental ter esta noção. E para isso a pessoa tem que estar em estabilidade emocional, não é? Tem que perceber que só vai fazê-lo para se sentir bem, para melhorar a sua autoestima, a sua qualidade de vida, que não precisa de aprovação de terceiros para a fazer, não é? Portanto está em equilíbrio emocional. Okay? Pronto. E para terminar, falar sobre a segurança. Se este tipo de cirurgia ou qualquer tipo de cirurgia é seguro ou não. Ora bem, qualquer tipo de cirurgia tem riscos inerentes. Não é? E há riscos que são gerais, para qualquer tipo de cirurgia, para qualquer tipo de anestesia geral, pois há outros que são específicos para cada procedimento. E é importante discutir isso com o seu cirurgião. Perguntar-lhe quais é que são os riscos mais frequentes, quais é que são os riscos mais graves, porque há riscos que são frequentes, mas ou consequências que são frequentes, mas que são transitórias. Nós já falámos no edema, nas nódulas negras, nas alterações de sensibilidade, pequenas alterações do contorno, irregularidades da pele, mas isto são coisas que são transitórias, portanto resolvem-se até muitas vezes espontaneamente, o próprio tempo resolve-os. Mas depois há outros riscos que são mais graves e também é preciso discuti-los. Mas se antes da cirurgia se reunirem pelo menos 3 condições, é possível diminuir ou reduzir bastante o risco e aumentar, por sua vez, a segurança da intervenção. E quais é que são estes 3 passos fundamentais que deve sempre procurar seguir antes de se submeter a uma cirurgia, seja ela qual for? Em primeiro lugar, é conhecer o seu médico, saber quem é o médico com quem vai falar e em quem vai depositar a sua confiança. E neste caso é preciso saber se ele é um cirurgião plástico, acreditado, não é? Pela sociedade em Portugal. Os cirurgiões plásticos têm que ser acreditados pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética. Saber se é um médico experiente, se tem experiência em fazer aquele procedimento, eventualmente até ver outros casos que já tenham operado. Não é? Isto é muito importante. O segundo passo, que é fundamental, é conhecer a clínica onde vai fazer a sua cirurgia. Saber se é uma clínica conhecida, se tem gabinetes de consulta, se tem um bloco operatório próprio certificado com todas as normas nacionais e internacionais de segurança, okay? Se tem um recobro para poder recuperar imediatamente após a cirurgia e se tem um internamento, se tem uma enfermaria, se tem quartos onde a pessoa possa estar internada durante o período que for necessário até voltar para casa. Isto é fundamental. E o terceiro passo é escolher o momento certo. Okay? É importante que haja estabilidade. Já falámos, estabilidade emocional da própria pessoa, estabilidade profissional e estabilidade pessoal, okay? E familiar. Reunidos todas estas 3 condições, então já conseguimos reduzir bastante os riscos e aumentar a segurança do procedimento. E pronto, penso que falámos de praticamente tudo o que é importante ou fundamental acerca do Mummy Makeover. Como vimos, é uma transformação do corpo da mulher, que está indicada para todas aquelas senhoras que, após a gravidez ou pós-gravidezes múltiplas, o seu corpo não voltou ao que era antes e que ficou disforme, ficou pouco harmonioso e que lhe desagrada. E, portanto, a mulher procura procedimentos, normalmente são 2 procedimentos feitos em simultâneo, um procedimento
ao nível da mama e um procedimento ao nível do abdômen para voltar a ter um corpo harmonioso e que lhe dê uma melhoria da sua autoestima e da sua qualidade de vida. Vimos também quais é que são os procedimentos que se podem associar. Na parte mamária, pode ser a mamoplastia de aumento, para mamas pequenas, pode ser a mastopexia, quando a mama está só caída, pode ser a mastopexia com aumento se ela estiver caída e vazia, okay? Se tiver perdido volume, e pode ser a redução mamária, nos casos em que houve um aumento muito grande de peso e a mama ficou muito grande. E qualquer um destes procedimentos, destes 4 procedimentos, pode ser associado, combinado, ao mesmo tempo, com um dos 3 procedimentos abdominais, que são a lipoaspiração, quando há apenas excesso de gordura, mas sem excesso de pele, e depois, quando houver excesso de pele, pode ser a mini abdominoplastia, se for só um excesso ligeiro, na parte inferior do abdômen, ou uma abdominoplastia clássica, okay? Com ou sem lipoaspiração. Qualquer uma destas cirurgias pode ser combinada com uma cirurgia mamária, com uma cirurgia abdominal, dependendo, obviamente, do diagnóstico que é feito na consulta pelo cirurgião plástico. Já falámos também sobre a recuperação e vimos que ela depende de vários fatores. Em primeiro lugar, da própria senhora, de como é que ela reage à cirurgia. Em segundo lugar, dos procedimentos que foram realizados, de que tipo de associação, de que tipo de procedimentos é que foram associados. E em terceiro lugar, depende também do tipo de profissão que essa senhora tiver e, portanto, dependendo do tipo de profissão, irá demorar mais ou menos tempo a poder voltar ao trabalho. Já falámos também sobre quais é que são as complicações, as sequelas mais frequentes, e vimos que, felizmente, a maior parte delas são transitórias, okay? E que vão desaparecer com o tempo, okay? Progressivamente. Okay? E vimos também quais é que são os cuidados mais importantes a ter. Vestuário compressivo e de suporte, drenagem linfática manual e seguir as recomendações do seu cirurgião plástico. Okay? Espero que tenha sido esclarecedor. Para terminar, vamos só relembrar que vivemos tempos muito especiais, não é? Estamos a viver uma fase que nunca ninguém imaginou que fosse atravessar na sua vida. É preciso relembrar, não quero mais relembrar que na presença de sintomas, são 3, tosse, febre e dificuldade respiratória. Na presença destes 6 sintomas, o mais importante é isolar-se, ficar em casa, não contactar proximamente com outras pessoas, lavar frequentemente as mãos com água e sabão e não tocar na cara, nomeadamente nos olhos, no nariz e na boca, e ligar para a linha SMS 24, que é 808 24 24 24, okay? E não sair de casa. Pronto, mais uma vez, muito obrigado. Se tiverem mais alguma questão ou se alguma dúvida, podem contactar-nos. Nós temos vários meios de contacto, telefone, e-mail, e temos as nossas redes sociais sempre disponíveis para outros esclarecimentos, seja deste procedimento, seja de outro procedimento. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.